gente boa, que bom que você está por aqui, na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. Você já sabe, né? Na Praça Seca 32, bem pertinho da estação do BRT. Quando você puder vir aqui, pode nos procurar, vai ser um prazer a gente conversar e tem sido muito interessante os encontros com os alunos virtuais que conhecem a gente pessoalmente, viu? Eu quero logo, antes da oração, dizer para você, aperta o seu dedinho aí no like aí, que eu gostei, porque isso é fundamental para a gente. Sabe o que a gente ganha com isso? A gente ganha com isso prestígio no YouTube e vai se espalhando essa mensagem, e é uma mensagem de fé, de esperança, de salvação, mensagem da palavra de Deus, que você vai espalhando por outras pessoas. Não tem problema, você pode dar o like agora, e se no final você não gostar, você dá o dislike aí, mas eu duvido que você não vá gostar, não porque eu estou aqui na frente, mas porque você vai ser abençoado com a palavra do Senhor. Capítulo 13, então, do livro de Hebreus. Vamos orar? Pedindo para que Deus nos oriente, nos guie, nos conduza e, acima de tudo, nos ensine através da sua palavra. Senhor, nós queremos em nome de Jesus, pedir a tua graça, a tua misericórdia, a tua força, a tua capacidade e, acima de tudo, Senhor, abre nossas mentes e nossos corações para que a tua palavra entre e ache lugar em nós, para que ela modifique nosso jeito de enxergar o mundo. Muito obrigado pela oportunidade que temos de acessar a tua palavra. Revela-te a nós. Nós imploramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido. Então, vamos lá. Hebreus, eu vou escrever aqui no meio, ó. Diferente, hein? Hebreus, capítulo 13. O capítulo 13 vai falar sobre conselhos gerais. Ele vai fazer um apanhado, não do que ele ensinou lá, mas de como deve ser nossa vida cristã. Tem gente que acha até que o capítulo 13 é um apêndice e que não tem muito a ver com o restante do livro. Eu não concordo muito com isso. Você vai ver, lendo as Escrituras, que ele é um fechamento muito interessante do que a gente viu até agora. Veja aí como começa o capítulo 13, exortações finais. A minha Bíblia diz assim: seja constante o amor fraternal. Guarda isso. Não esqueçamos da hospitalidade. Foi praticando que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão como se aprisionados com esses estivessem. Dos que estão sendo maltratados como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Bem, versículos 1, 2 e 3 vai falar da comunhão e da relação familiar. Não sei se você percebeu isso. Ele vai falar que a gente tem que ser parceiro, que a gente tem que sustentar e promover o amor fraternal entre irmãos. Por que a gente precisa fazer isso? Lembre-se do contexto do livro de Hebreus. Você está lembrado? Você não está lembrado? Mas eu vou te ajudar. Vou ajudar você a recordar. Os cristãos hebreus, você sabe que na verdade, essa palavra hebreu, ela vem de uma pessoa, a pessoa de Abraão. Por que ele é importante ele voltar a Abraão? Porque Abraão é anterior à lei. A palavra hebreus é de caminhante. Então, não existia a lei ainda antes do judaísmo. O judaísmo vai se estabelecer com povo, terra e lei. Com Abraão, eles só tinham promessa. Não tinha um povo, você sabe que Abraão só teve um e depois dois filhos, só vai se estabelecer com Jacó, que o sobrenome dele devia ser Coelho, que teve 12 filhos, né? Então não tinha povo, não tinha terra, não tinha lei, Abraão só tinha a promessa. E o livro de Hebreus vai mostrar muito sobre a questão da promessa, porque Abraão é o pai você sabe disso, né? É o pai da fé. E o que é a fé, se não é essa confiança absoluta, plena, total
em quem faz a promessa. Abraão, então, é o pai da fé. A história de Abraão é uma história que não pode ser deixada de lado. A história que está registrada você pode ler Gênesis capítulo 18. E aí você pode olhar assim o desenho e falar, mas peraí, já acabou o desenho aí, mas não acabei não, sabe por quê? Porque depois de terminarmos a lição, a gente voltou porque percebemos que a gente tinha que destacar essa relação de Abraão com as pessoas ligadas a ele, de Gênesis 18. Você lembra da história? Se não lembra da história, você vai saber agora como é que é a história. Abraão, capítulo 18 de Gênesis, Abraão estava numa tenda, Abraão estava ali na tenda dele e ele descobriu na tenda que vinha alguém lá no final. Confere aí na tua Bíblia, em Gênesis capítulo 18, e ele viu que vinham 3 homens. 3 homens estavam se aproximando da casa, da habitação de Abraão. E quando ele fala aqui em Hebreus que a gente tem que aprender a receber as outras pessoas, ele está fazendo referência a esses 3 visitantes do grande pai da fé, Abraão. E o que fez Abraão quando esses homens estavam se deslocando para a casa dele? Ele vai dizer assim, vocês não vão embora, vocês estão cansados, vocês já caminharam muito, vocês vão ficar aqui. E olha que coisa interessante, Abraão os recebe na casa dele, manda fazer um bolo, manda a dona Sara fazer um bolo. Deixa eu conferir aqui, né? Se eu não estou inventando moda, aqui, ó, tá aberto aqui, ó. Gênesis capítulo 18. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando esse estava sentado à sua tenda. E Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da tenda, correu ao encontro deles, curvou-se até o chão e percebeu que eles eram diferentes. Olha que coisa interessante. Abraão os acolheu em casa, recebeu eles em casa, deu para eles alimento, bebida e a comida também, é claro, né? Mas também lhes deu descanso. Se você for olhar no texto, você vai perceber que Abraão também lhes deu descanso. Esses 3 homens, essas 3 pessoas que foram acolhidas pelo nosso pai da fé, Abraão, quem eram eles? Senão a própria teofania, manifestação de Deus, porque você sabe que foi nesse encontro que eles falam também, não apenas com Abraão, deixa eu colocar o Abraão aqui, eles falam não apenas com Abraão, nosso pai da fé, mas falam também com a dona Sara, porque é nesse encontro que eles falam, daqui a 1 ano, Sara vai ficar grávida na próxima primavera e vai dar para você o filho da promessa. É quando promete a Abraão um filho e Sara ri. E ela fala, não ri. Ela falou, riu sim, não aumenta porque você riu. E essa história é tão extraordinária, eu vou colocar aqui para você não esquecer, Gênesis, capítulo 18. Por que ela é extraordinária? Porque Abraão, vejam que a atitude de acolhimento é de Abraão, mas sem ele saber, ele estava recebendo anjos. E sem Abraão saber, ele estava recebendo o próprio Deus através da relação, do acolhimento daqueles irmãos que estavam longe, que vinham de longe. E foram esses 3 que anunciaram que chegou a hora do Abraão e da Sara terem o filho. A hora da promessa ser cumprida. Estava na hora da promessa ser cumprida. E logo depois desse episódio, é um texto que eu mais gosto, que vai dizer que Deus vai falar assim, bem, como eu vou esconder alguma coisa do meu servo Abraão? É quando ele fala que Sodoma e Gomorra serão destruídos. E aí Deus negocia com Abraão, você sabe muito bem, mas e se tiverem 50? E se tiverem 40? É nesse mesmo texto. Então, qual a conexão que a gente faz disso com a Hebreus capítulo 13? É que a gente, sem perceber,
vivendo a vida como ela deve ser vivida, vivendo a vida cristã como ela deve ser vivida, a gente vive na fé do Senhor Jesus e vive como Deus quer que nós vivamos. Então, essa história de Abraão, eu não poderia deixar de destacar que é uma conexão, de novo, entre nosso pai da fé e os primeiros leitores da carta aos Hebreus. Mas eu estava dizendo o contexto. Vocês precisam entender isso aqui, de onde vêm os hebreus. Os judeus vão ser formados, a nação judaica vai ser formada a partir dessa promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Então, Abraão, pai da fé, é o pai da nação judaica. Os judeus esperam, vou botar aqui para você lembrar que é o judeu, espera o Messias. Bem, quem é o Messias? É o prometido do Antigo Testamento. E os judeus começam a seguir Cristo como o Messias, o prometido das nações, como diz Isaías. E o que estava acontecendo? Esse era o contexto. A pessoa aceitava, então, a Jesus como Salvador, saía do judaísmo e vinha para o cristianismo. Mas o que estava acontecendo na época deles? Por causa da perseguição, eles estavam fazendo um movimento contrário. Eles estavam vindo de novo para o judaísmo. Por isso o nome do livro não é Judeus, não é Israelitas, mas Hebreus, porque ele quer voltar à ideia do pai de uma grande nação. Então, quando ele fala de questão familiar aqui, ele está falando, por causa da perseguição, eles estavam recebendo pressões familiares. E você sabe, não tinha hotel naquela época? Como é que as pessoas se acomodavam quando estavam viajando? Na casa uma das outras. Então, ele vai destacar aqui nesses 3 primeiros versículos coisas importantes, como, por exemplo, essa relação, esse amor fraternal. A outra coisa que ele vai falar é a hospitalidade, que você precisa receber essas pessoas em casa. Ora, se eles estão sendo perseguidos porque são cristãos e os judeus não querem mais relação com ele, olha aqui no quadro, ó, não quer mais relação com ele, como é que eles vão sobreviver aqui? Mantendo relações próximas entre eles aqui. Então, o cristão tinha que ser bom hóspede para receber as pessoas na sua casa. E aí você vê uma coisa muito interessante, eu vou falar aqui e eu espero que você entenda bem o que eu vou falar. Porque eu cresci numa igreja batista, eu cresci na escola bíblica dominical e eu aprendi e sei que tem um ministério chamado Ministério de Capelania. Você já ouviu falar nisso, né? Claro. Você já ouviu falar do Ministério de Capelania? E eles usam muito o texto de Hebreus, fala assim, cuidem dos presos como se preso você estivesse. Mas aqui o contexto não é de alguém que cometeu um crime e foi para a cadeia. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Aqui, os presos são os presos perseguidos por causa de Cristo. Isso não significa que eu não tenho que dar atenção, assistência, humanidade para aquelas pessoas que estão presas. Elas precisam ouvir falar de Jesus. Mas não é a mesma coisa de que aquelas pessoas aqui estavam sofrendo, estavam encarceradas, sofrimento. Então, o que ele vai dizer aqui no capítulo 13? O sofrimento, ele fica mais leve quando ele é dividido. Você entendeu isso, né? Acho que ficou bem claro para você essa questão do sofrimento. Depois, no versículo 4, abra lá, Hebreus, capítulo 13, verso 4. Ele vai falar sobre o casamento. O casamento deve ser honrado por todos, como também deve ser honrado o leito conjugal. Conservado puro, deve ficar conservado puro o leito conjugal, pois Deus julgará os imorais e adúlteros. Por quê? Porque tinha gente querendo voltar para o judaísmo e deixar o cristianismo. E tinha casais que um ia e o outro não ia. E isso dava a eles autorização indireta para promiscuidade. E é óbvio que Deus não aceita isso. Que Deus não quer isso. Ele quer que nós tenhamos uma vida pura em todas as dimensões dela.
Então, eu dou valor à minha família, eu dou valor ao sofrimento do outro, porque eu poderia estar sofrendo como ele, e eu dou valor aos sentimentos do meu parceiro e do meu cônjuge. Porque não há família sem relação conjugal. Homem e mulher afinados no mesmo propósito. Depois Paulo vai tratar isso diferente do autor de Hebreus, que ele vai falar sobre leito sem mácula, mas com relação aos casais também, lá no livro de Efésios, não é o nosso caso aqui. Eu quero que você entenda bem isso. E veja que não é por acaso que no versículo 5, ele vai citar Deuteronômio. Deixa eu abrir lá, Deuteronômio, nada como Bíblia, né? Bíblia em papel é outro, desculpa, mas é outro patamar. Bíblia em papel é outro patamar, porque aí você pode passear. Deuteronômio 31, verso 6, vai dizer assim, o autor, provavelmente Moisés, o autor do Pentateuco, 31, 6, ele vai dizer: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com você, nunca os deixará, nunca os abandonará. Agora abra lá, Hebreus capítulo 11, capítulo 13, veja se não é assim que está o versículo 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro, contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então veja que ele está citando aqui Deuteronômio, Josué e outros textos bíblicos que Deus vai afirmar isso. Eu não vou deixar você, eu não vou te abandonar, mesmo que você passe por todas as dificuldades, como a gente viu no capítulo 11 de Hebreus, como a gente viu no capítulo 12 de Hebreus. Deus está aqui na conclusão do livro prometendo: não vou deixar você. Você vai passar pela dificuldade e eu estarei com você. Ainda que atravessemos o vale da sombra da morte, como disse o salmista, não temos o que temer, porque o Senhor vai estar conosco. E aí o versículo 6 ele vai dizer, pois a gente pode dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Então, como é que você enfrenta a dificuldade? Aqueles primeiros cristãos enfrentaram a dificuldade de serem perseguidos ao irem para o cristianismo. Bem, a primeira palavra do autor é: fiquem firmes em Deus. Ele vai falar em Hebreus que Cristo é maior, Cristo é mais. Então, eu não preciso ficar desesperado, eu não preciso ficar preocupado com o que vem pela frente, porque Cristo não vai me deixar, nem vai me abandonar. O mesmo Cristo que se entregou por mim, o mesmo Cristo que fez com que as coisas se afinassem na história para que eu tivesse uma experiência com Jesus. Agora veja lá, versículo 7 em diante, ele vai dizer para a gente lembrar que a gente precisa lembrar também dos nossos líderes. Por quê? Imagine uma igreja sofrendo perseguição, dividindo as coisas, e o sofrimento, a angústia, a perseguição que os líderes também assumiam. Então, era para eles criarem um ambiente de comunhão. E eu tenho certeza que você já ouviu falar dessa segunda parte aqui, capítulo 13, versículo 15. Olha que coisa interessante. Ele vai dizer sobre o nosso coração. Eu queria que você prestasse atenção nisso daqui, que eu vou tentar representar para você. Aqui seu coração, e aqui é o movimento que você faz quando você louva a Deus. Seu coração vai estar conectado à sua mente, e sua mente e coração vão trabalhar juntos para você glorificar a Deus. E sabe o que o autor de Hebreus diz? Que esse aqui é o sacrifício verdadeiro. Olha isso daqui. O que o autor está dizendo? Gente, que coisa linda que ele está dizendo aqui
com essas palavras, ele está mostrando para mim e para você que o verdadeiro sacrifício deve ser, em todo tempo, um sacrifício que brota de um coração agradecido, temente, e um coração que tem fé em Cristo. Então, o que a gente faz na vida, o que a gente desenvolve no dia a dia, é resultado dessa conexão entre minha mente e o meu coração. E aí tem gente, olha que coisa interessante, tem gente que louva, tem gente que canta, né? Tem gente que é boa nesse negócio, né? Tem algumas músicas que carregam a gente no colo e leva a gente para pertinho de Deus. Mas tem gente que escreve. Tem gente que escreve com maestria. Eu não estou falando de livro bíblico, não. Estou falando de livros que mexem com sua questão devocional. Quanto tempo você não leu um livro devocional, um livro teológico, né? Ou até uma poesia, mas você tem que parar para ler. Nós somos o povo do livro. Tem gente que canta, tem gente que escreve, tem gente que prega. Olha como eu gosto de ouvir meu pastor pregar. Que sabedoria que eu vejo brotarem do seu raciocínio e de suas palavras. Então, tem gente que tem habilidade para isso. Tem gente que toca instrumento. E domingo eu tive o prazer de ouvir uma música muito bem tocada e já estava com a lição preparada e estava pensando nisso e agradeci essa pessoa porque ela foi usada por Deus para me ajudar a chegar perto do céu. Mas tem gente que gosta de desenhar, por exemplo. É o que a gente chama de multiforme graça de Deus. Deus se manifesta de formas diferentes, de maneiras diferentes, através de pessoas diferentes. Então, tem gente que é muito boa na literatura, tem gente que é muito boa na música, tem gente que é muito boa, por incrível que pareça, na matemática. Tem gente, a igreja precisa de gente muito boa da matemática, em todas as áreas da vida. Não sei o que você faz. Eu sei que Deus quer usar o que você tem. Quer usar para a honra e para a glória dele. E isso não significa necessariamente que você tem que usar seus talentos dentro da igreja. Mas se você for fiel ao que você faz, como você faz, você está servindo a Deus. É isso que o autor de Hebreus está mostrando para a gente. Que o Senhor é o meu ajudador em tudo o que eu faço. Então, se eu passo por dificuldades, lembra-se do capítulo 12, ele é como um pai que vai corrigir o seu filho. E isso vai fortalecer a minha fé. E aqui no versículo 15, eu posso desenhar, mas não posso esquecer de ler o texto, né? Está aqui no texto. Capítulo 13, versículo 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto, que é resultado de lábios que confessam o seu nome. Então, vejam que isso aqui tinha até uma música do Vencedores, me lembrei agora. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. Então, é isso, é essa conexão que a gente tem, a gente é alimentado pela palavra e a palavra faz com que nós tenhamos uma vida comprometida com esses irmãos. Depois, o autor vai dizer, orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente, recomendo que orem por aqueles que eu lhes seja restituído em breve. Então, acho que o homem estava preso aqui. O Deus de paz, esse é o final, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazermos a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a honra, a glória, para todo sempre. Amém. É isso que o livro de Hebreus está ensinando para a gente.
que mesmo no meio da perseguição, mesmo no meio da dificuldade, depois ele vai falar de Timóteo ali, mas é quase que um anexo, esse sim um anexo, mas a gente precisa estar agarrado ao Pai da fé, tem que lembrar que Cristo é mais do que qualquer problema que a gente venha enfrentar, e que a minha vida é resultado desse fruto que brota de um coração agradecido. O que você anda fazendo que afina com a vontade de Deus? O que você anda fazendo que não afina com a vontade de Deus? Quero desafiar você a ter essa vida comprometida com os ensinos da palavra de Deus. Deixa eu acabar aqui de ler o texto, né? Porque eu não terminei de ler o texto. Vamos ler o final do texto aqui, do versículos 22 a 25, ele vai dizer: irmãos, peço que suportem minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu escrevi é pouco. Quero que saibam que nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei vê-los com ele. Entendem por que eles falam que o autor é Paulo? Porque tem ligação com Timóteo, mas ele não era o único amigo de Timóteo. A gente nem sabe se o Timóteo é o mesmo Timóteo. Saúdem a todos os seus líderes e a todos os santos. Os da Itália enviam saudações. Graça seja com todos vocês. Eu quero que você guarde bem esse versículo. O Senhor é o meu ajudador. Não temerei o que me pode fazer o homem. Guarda isso no fundo do seu coração e lembre-se que coração grato é um coração que louva. Coração grato é um coração que estimula, como a fé, estimula a gente a viver uma vida pautada e afinada com a vontade de Deus. Deus abençoe você. E eu quero lembrar mais uma vez, a gente tem um grande desafio no próximo encontro. Sabe qual é o grande desafio? Reunir todas as informações do livro de Hebreus e tentar condensar todas elas numa única, para que eu e você recordemos de tudo que estudamos até aqui. E eu quero desafiar você a ler esses 13 capítulos que falam sobre a vida desses irmãos que estavam deixando o cristianismo para voltar para o judaísmo, quando, na verdade, o movimento natural era aquele povo especial, aquele povo chamado por Deus ir ao encontro do Cristo, do Redentor, do Messias prometido. Semana que vem estaremos juntos, se Deus permitir, se Deus nos ajudar. Que você tenha uma boa semana. Amém.